Olá, boa tarde. Aqui com vocês, professora Eide Virges, novamente, para trabalharmos o componente curricular Práticas Corporais de Lutas, Heranças Culturais, da unidade curricular Tradições e Heranças Culturais, do aprofundamento Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. Sigamos então para a aula de hoje. Como ponta de partida, temos nova habilidade do currículo paulista sendo trabalhada na aula de hoje. Analisar criticamente os preconceitos, estereótipos e relações de poder presentes nas práticas corporais, adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça e de desrespeitos a direitos humanos e valores democráticos. O objetivo da aula de hoje é discutir sobre as tradições culturais e os processos históricos da capoeira e da luta indígena Uca-Uca. Precisamos retomar alguns conceitos da aula anterior para melhor compreender as intenções e objetivo desta aula em questão. Fizemos uma breve reflexão sobre as contribuições da cultura, essa cultura presente nas lutas em todas as suas conceituações, as filosóficas, antropológicas e sociológicas. Seguimos então para a divisão dos grupos dos trabalhos, divisão dos grupos de trabalho para analisar os aspectos culturais e históricos das 4 lutas que estão sendo estudadas, para que responder às questões norteadoras, para socializarmos mais tarde o momento presente, hoje. Então, hoje iniciamos com a capoeira e a Uca-Uca, as lutas originárias brasileiras. E com relação a ela, discutir os seus aspectos culturais e no seu histórico relacionado às manifestações corporais de luta. Na aula de hoje, aprofundaremos a luta estudada pelo grupo E2, o Uca-Uca, do qual vocês receberam a indicação de um artigo da visita de Anderson Silva ao Xingu para aprender as técnicas de conhecer essa arte marcial indígena e a indicação para o grupo 2, o mundo das artes marciais, que detalhava um pouquinho sobre a capoeira e seus variados estilos. O grupo 3 ficou com Karatê e o grupo 4 com Muay Thai, que iremos dar um foco maior, despender a nossa atenção na próxima aula. Que nós investigamos destas 4 lutas e queremos debater um pouquinho hoje. Vocês procuraram enquadrar o seu contexto histórico e cultural, os sentidos que tinha e que sentidos são atribuídos a estas hoje, quais os seus significados, quais os significados dos seus gestos, tanto inicial como final, o ritual, o que denotam, o que transmitem, o que significam e o que caracteriza cada luta estudada quanto à sua origem cultural. Qual o vínculo ela tem com a comunidade em que ela é desenvolvida, na verdade. Temos aqui alguns recortes dos textos que vocês estudaram. Vocês podem procurar esse texto na íntegra para melhor aprofundar, se ainda não fizeram. E, por enquanto, seguimos acompanhando alguns desses recortes na aula. Quem disse que Anderson Silva é imbatível? O campeão do UFC foi até uma aldeia indígena no alto do Xingu para aprender uma nova luta, a Uca-Uca, e teve que rolar na terra para segurar os guerreiros Camaiurá. Esse recorte nos traz a lembrança da visita de Anderson Silva, lutador de MMA conhecidíssimo, até o Xingu, para conhecer as técnicas da luta indígena Uca-Uca.
para ter contato com a cultura, com seus costumes. E a seguir, nos próximos recortes, nos traz algumas tradições, algumas curiosidades relacionadas à luta e seu aspecto cultural e comunitário para o grupo onde ela é desenvolvida, dentro das aldeias ou entre as aldeias, no caso das festas do Quarupi, como vimos anteriormente. Logo que chega, além das crianças, Anderson também é recebido por Uerê. O rapaz jovem e bastante forte é respeitado por todos na aldeia. Carrega amarrado na cintura um cordão que tem pendurado na parte de trás a carcaça de um pássaro chechel, preto e amarelo, com as asas abertas. É uma espécie de cinturão do uca-uca. Só usam os lutadores campeões e difícil de derrubar. Um pedaço em específico dessa cultura é retratado no trecho a seguir. Vamos ver o texto destacado. A fala do guerreiro, daquele do qual a luta é parte da sua cultura, é parte da sua vida, é parte dos seus costumes. Nada melhor para a gente ver retratada na fala dos nativos daqueles praticantes. Se eu perco um duelo, meu adversário pode arrancar esse cinturão de mim, jogar no chão e pisar em cima do pássaro. É como se eu não tivesse o direito de usar aquilo, explica o Uerê. Vemos marcadas nesta fala e no recorte acima uma das características, uma das peculiaridades dessa luta, que a gente também pode trazer por contexto de outras lutas. Apesar da simbologia particular que tem esse cinturão para os guerreiros, é uma forma de coroação dos melhores, daqueles que se saem melhores nas lutas, do campeão. A gente compara com as nossas lutas conhecidas, a graduação. Eles associam muito esse cinturão à honra do guerreiro, algumas características da preparação inicial para a luta em si, que ela não é uma coisa destituída, ela faz parte de todo um ritual antecessor. Ela é muito mais do que uma luta, ela é a confraternização entre os indígenas e entre as tribos indígenas presentes nas festividades do Quarupi, e toda uma preparação anterior que antecede essa luta. A maioria dos índios nem sequer dormiu a última noite. É tradição para eles, em madrugadas que antecedem dias das lutas, não se prega o olho. Ficamos na concentração pensando na luta até o amanhecer. Lá pelas 4 da manhã, passamos óleo de pequi no corpo para aquecer e massagear os músculos e para evitar que o outro consiga te agarrar, explica o Uerê. Uma rápida demonstração de como funciona o uca-uca é feita para Anderson Silva. Explica que a luta começa com os dois ajoelhados, segurando na nuca ou nos braços um do outro. Para vencer, é preciso derrubar o adversário de costa, de peito ou agarrar a parte de trás da coxa. Vemos a luta detalhada descrita na visão do Uerê, o anfitrião de Anderson Silva. Na imagem, temos retratada a sua fala. Observe todo o seu entorno. A comunidade está reunida. Então, a luta não é um confronto pessoal, mas é um confronto ritual entre a tribo. É uma confraternização, uma festividade entre aqueles que estão vivos e o respeito por aqueles antepassados que já não estão presentes. O desafiante já está no meio da roda à espera. Os dois pegam um punhado de terra no chão e esfregam nas palmas das mãos. A luta começa e não dura nem 15 segundos até o campeão de MMA estar caído de costa no solo. O que a gente pode tirar desse trechinho? A presença marcante da cultura
as técnicas de lutas, a sobreposição das técnicas do guerreiro a outro lutador. Como podemos observar, o ponto marcante desta luta, quando levado em consideração o confronto entre o MMA e as técnicas do Uka-Uka, o lutador de MMA não conseguiu um resultado satisfatório perante ao guerreiro da tribo, porque em função das técnicas, do conhecimento, do apuramento, do refinamento desta técnica em relação da luta, era uma coisa nova, desconhecida até então para Anderson Silva. Podemos até citar alguma coisa ligada ao repertório motor. Como sabemos, nosso corpo também carrega as memórias motoras que aprendemos durante o nosso desenvolvimento. Podemos perceber que, além dos rituais, a diferença entre o confronto do MMA e o Uka-Uka, levando em consideração as características básicas do Uka-Uka. O Anderson Silva é campeão, já foi campeão de MMA, e nem todas as suas técnicas juntas foram capazes de subjugar o lutador de Uka-Uka dentro das regras daquela tradição, devido não respeito ao condicionamento físico, mas em relação à técnica de luta mesmo, ao conhecimento, à experiência, à prática, ao refinamento superior naquela modalidade em relação a dele. Para o Herê, aquilo faz parte dele, da cultura dele. Então, a sua vivência já lhe garantiu uma exímia capacidade de realizar os movimentos, enquanto que Anderson apenas está conhecendo. Foi uma experiência tanto do conceito da luta quanto esporte para esse lutador, quanto dos aspectos culturais históricos daquele povo, uma contribuição maciça no ganho de conhecimento ou para transposição depois nos outros combates, fora dali, nos ringues onde está acostumado. Na terra do índio, desculpe a nomenclatura, na terra do índio, Anderson Silva foi apenas mais um. Temos a oportunidade de assistir o vídeo dessa luta. Trago aqui para vocês para apreciação e conhecimento. A gente sempre vai manter isso na nossa tradição, manter na nossa cultura, dança, luta, rituais. Graças a Deus eu estou sendo privilegiado de conhecer um pouco mais essa cultura brasileira, cultura nossa, poder trazer isso para mim, para minha formação, para o meu desenvolvimento como brasileiro, como ser humano. Estou empolgado para ver como para ver como funciona. Desde o nosso labor que existe a luta. E a gente vai mantendo, não quer a gente perder essa cultura da gente. Açaí é uma fruta da nossa região, foi levada aqui para o mundo inteiro por conta dos lutadores, né? A maioria dos lutadores tomam bastante açaí, os atletas de surf. A luta faz parte da minha vida, eu vivo a luta, né? A pintura aqui tá contando ele, a pintura da onça. Sempre o lutador usa essa pintura. Estou um pouco tenso. Eu tenho certeza que eu vou tomar uma surra.
pouco na minha régua aí, pô. A luta continua no chão, até você me imobilizar. Eles são muito fortes. Tem uma técnica muito boa. Cansou, né? Não sai pra ele que ele cansou, pô. Você faz esse movimento aqui, ó. Trava aqui, ó. Você pode fazer esse movimento aqui. Pra cá. Faz minha. Força agora, vai. Aperta. Então eu pedi pra você soltar, vai. Prazer. Prazer é meu. Conhecer você. Obrigado. Obrigado. Repararam no vídeo toda a preparação ritual, uma pintura corporal, ritual inicial, onde os guerreiros são chamados à roda, começam em circo horário, imitando o grito da onça, e todas as técnicas de lutas e as diferenças entre as técnicas originárias do Uka-Uka e as técnicas das artes marciais mistas. É muito contraste entre as duas. E seguimos então com a capoeira. Vamos fazer um breve recorte contextual a partir do texto que vocês receberam para fazer as suas investigações iniciais a respeito desta luta afro-brasileira. Capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mistura luta, dança, cultura popular, música, esportes, artes marciais e talvez até brincadeira. Desenvolvida no Brasil por escravos africanos e seus descendentes, é caracterizada por golpes e movimentos ágeis e complexos, utilizando os pés, as mãos, a cabeça, os joelhos, cotovelos, elementos ginásticos e acrobáticos e golpes deferidos com os bastões e facões. Estes últimos muito ligados a outra luta bastante conhecida, o maculelê, quando nos referimos às lutas afro-brasileiras. Uma característica marcante da capoeira que a distingue da maioria das outras artes marciais é o fato de ser acompanhada por música. Acredita-se que a palavra capoeira seja originária do tupi e refira-se às áreas de mata rasteira do interior do Brasil. Foi sugerido que a capoeira obteve o nome a partir dos locais que cercavam as grandes propriedades rurais de base escravocrata, naturalmente relacionado com a sua origem. Para aprofundarmos um pouquinho em relação à capoeira, é necessário que fique bastante claro que nessa entrada de milênio, o universo da capoeira se expandiu, apresentando faces muito diferentes de quando apresentou nos últimos séculos, desde a sua criação. No primeiro contato se encontravam dois ícones dos estilos de capoeira,
mestre Pastinha e a capoeira Angola, e mestre Bimba com a capoeira regional. Mas atualmente, no ambiente da capoeira, rico em diversidade, há uma confusão semântica na origem, no desenvolvimento e na complexidade de forma de capoeiragens existentes. Vocês podem observar na imagem, uma imagem representando a capoeira Angola, devidamente referenciada aí, e a outra a capoeira regional, e dois breves recortes em relação ao texto que vocês receberam. O primeiro faz referência à capoeira Angola e à mestre Pastinha, cujo pregava as tradições da capoeira como um jogo matreiro, de disfarce e ludibriação, estilo que passou a ser conhecido como Angola, da dedicação dos seus grandes mestres, e a capoeira deixou de ser marginalizada e se espalhou da Bahia para todos os estados brasileiros. A capoeira Angola é uma capoeira mais rasteira, enquanto que a capoeira regional, veremos mais à frente, é uma capoeira com mais elementos acrobáticos, é mais aérea. Em 1932, mestre Bimba fundou a primeira academia de capoeira do Brasil em Salvador. Mestre Bimba acrescentou o movimento de outras artes marciais e desenvolveu um treinamento sistemático para a capoeira. Estilo esse que passou a ser chamado regional. Começamos a dar entrada à esportivização da capoeira com mestre Bimba. Mas atualmente, no ambiente da capoeira, rico em diversidade, há uma confusão semântica na origem, no desenvolvimento e na complexidade de forma de capoeiragem existente. A importância da capoeira na sociedade brasileira está sendo descoberta aos poucos, mas nunca teremos uma visão real do que se passou na marginalidade. A partir da década de 80, são inúmeras as peças de um quebra-cabeça que surgem em estudos acadêmicos e de grupos independentes, que investigam seriamente o passado da capoeira e a importância dos capoeiristas brasileiros na Guerra do Paraguai. Uma curiosidade em relação à capoeira enquanto luta empregada nas técnicas de guerra. Inclusive sendo o capoeirista Chico Diabo, Cabo Francisco Lacerda, o responsável por deflagrar a morte do paraguaio Francisco Lopes Solano em 1870, causando o fim da guerra. Há uma separação entre o que foi a capoeira desde a sua origem até o momento em que houve a cooptação pelo sistema dominante. Ela nasceu como uma arte de libertação, ajudando o negro e os marginais a malandragem um elo com o seu passado. Uma arte negra que no Brasil foi se fortalecendo com contribuições variadas, inclusive dos indígenas, que apoiavam os negros em suas fugas no mato, pois é sabido que os quilombos foram sociedades livres variadas. 70% da população dos principais quilombos eram negros, sendo 25% de índios e 5% de brancos, todos refugiados. Também contribuições de portugueses fadistas, ágeis na luta corporal e no manejo da navalha, que colaborou muito para isso foi o momento político entre 1888 e 1889, ano da abolição, seguido pela proclamação da República. Mostra como o Estado brasileiro conseguiu mudar para se manter igual na essência. A Revolução Social e Política, chamada Teodoro em sua proclamação de Revolução Nacional, não alterava a relação dominador versus dominado. Os primeiros decretos proibindo a capoeira datam de 1814, 6 anos após a chegada da família imperial ao Brasil. Nesse período, a população brasileira era de um pouco mais de 3 milhões de habitantes, e deste, quase 2 milhões, mais da metade eram de escravos. A partir de 1890, na República, agora, a capoeira entra no Código Penal. Assim, depois de 2 séculos de marginalidade, ela foi proibida oficialmente por mais de 120 anos. Temos menos de 70 anos de experiência de capoeiragem liberada.
Se há menos de 100 anos a capoeira estava no Código Penal dos brasileiros, inclusive com presídio em Fernando de Noronha, por onde eram mandados capoeiristas pegos praticando a arte, hoje em dia possui a fama de um esporte genuinamente brasileiro. Aos seus colegas e a arte aprendida com o africano Mestre Benedito. Podemos notar essa evolução. Chegamos à metade do século com um curso superior profissional específico em capoeira na Universidade Gama Filho, no Rio. E temos um número de capoeiristas em atividade como nunca houve na história. Por outro lado, uma minoria desses capoeiristas fazem a Angola regional, enquanto que a totalidade não faz nenhum dos dois estilos. Outros acham que fazem os dois. Então, a partir disso, iremos diferenciar capoeira Angola e regional. A história da capoeira Angola é a história da marginalidade brasileira, com conflitos étnicos, econômicos e sexuais que se preservam ainda hoje em uma sociedade das mais paradoxais. Riqueza de bens de produção e o consumo, riqueza ambiental e a riqueza da miscigenação étnica e cultural, em contraste com uma pobreza social absurdamente aceita. A capoeira Angola surge numa época em que a capoeira era crime. Mestre Bimba modifica, introduzindo novos golpes e uma sistematização do ensino. Consegue, depois de anos de muito esforço, a primeira autorização do Estado para a prática da capoeira, em 9 de junho de 1937, de um militar no Exército, o inventor federal do Estado Novo, primeira ditadura do Brasil no século passado na Bahia. Seu nome era Joaquim Magalhães. Getúlio Vargas, interessado no voto feminino dos analfabetos, dos soldados, extingue o decreto-lei que proibia a capoeira e a prática dos cultos afro-brasileiros. Podemos ver presente o jogo eleitoral envolvido nas práticas de luta desde muito cedo na história do Brasil. Com o crescimento da capoeira regional, que era frequentada por estudantes e trabalhadores com carteira assinada, a Angola continuou à margem da institucionalização até em 23 de fevereiro de 1941, quando grandes mestres da época entregaram a Mestre Pastinha a responsabilidade de preservar a arte da Angola. Assim nasce o Centro Esportivo de Capoeira Angola, o SECA, registrado somente em 1º de outubro de 1952. Apesar da rixa entre os dois estilos, há um respeito mútuo. Tanto os alunos de Mestre Bimba podiam frequentar as rodas de Mestre Pastinha, como o contrário. Todos eram bem recebidos, até porque os golpes criados por Mestre Bimba não eram utilizados com alunos de outras escolas que não utilizassem o mesmo método. Seguimos então para a capoeira contemporânea. Veremos um misto de capoeira Angola e capoeira regional nas técnicas desta luta. Foi criada na década de 70 por rapazes do Rio de Janeiro, que certa vez viram capoeirista brigando numa festa e ficaram fascinados. Tentaram então aprender a arte na periferia carioca, único lugar onde poderiam encontrar capoeiristas, porém não foram aceitos por serem de classe média. Decidiram então, uma vez por ano, viajar para a Bahia. Cada um começou a treinar com mestre diferente. Na volta, passavam os conhecimentos adquiridos um para os outros e criaram um novo estilo conhecido como contemporâneo. Os rapazes montaram um grupo com o nome de Senzala e participaram de um campeonato com vários capoeiristas. Podemos afirmar que a capoeira contemporânea faz uso das técnicas tanto da capoeira Angola como da capoeira regional. Muitos dos capoeiristas que defendem a herança cultural da Angola regional consideram a capoeira contemporânea uma afronta à cultura da capoeira. No entanto, nós devemos refletir sobre a importância, o contexto histórico de qualquer um desses estilos, porque cada um a seu tempo está baseado na cultura, no conhecimento do seu povo, nas restrições, como a gente
tem refletido muito sobre os estereótipos, a gente estudou muito sobre as proibições, a marginalidade atribuída à capoeira lá no seu início. Também devemos perceber na capoeira contemporânea, devemos repetir em relação a ela, a abertura à comunidade externa, não somente enquanto capoeira comunitária. A capoeira contemporânea mais esportivizada abriu oportunidade para outros praticantes, não só de um círculo social, mas de todos aqueles que estavam interessados na arte. Observar o que distingue a capoeira contemporânea da Angola ou da regional a partir dos traços culturais. Há na capoeira contemporânea um estereótipo da Angola, dos angoleiros, muito lenta e no chão, sem a presença do ritual. Mestre Moraes resgatou a Angola com seu conteúdo de luta e com uma capacidade técnica de enfrentamento. O angoleiro podendo jogar Angola, enfrentar a contemporânea com igualdade, de baixo para cima, na fuga e no contra-ataque, com negativas frente às positivas. Quando se tenta explicar as diferenças de estilo da capoeira, o aspecto semântico confunde muito a gente, pois só é possível entender a capoeira através da experiência pessoal e própria. Uma grande riqueza desse universo é a sua diversidade. Nesse aspecto, a capoeira imita a natureza em sua biodiversidade. Estamos a cada dia descobrindo novidades. Então, a capoeira contemporânea, além dos traços da luta relacionada à capoeira, traz os traços de outras artes marciais. Por isso, há esse conflito de cultuação da capoeira contemporânea em relação às outras. Quem joga Angola e regional tem esse preconceito em relação à contemporânea. Segundo eles, ela desvirtua os signos da capoeira, as suas significações, a sua simbologia. Já a capoeira Angola pura possui Mestre Bimba como ícone maior, mas que comporta dentro do mesmo estilo variadas práticas técnicas derivadas de mais de 400 anos de existência. Experimentação. Nessa categoria não se aceitam competições ou campeonatos, pois o melhor da roda não pode ser medido. Não existe. Cada um contribui com o seu melhor para a roda e isso potencializa a energia coletiva que retoma para o indivíduo. Então, para os angolanos, capoeira Angola, não há competição. A capoeira não é um esporte, ela é uma luta, manifestação de um povo, carrega como característica básica o compartilhamento da cultura. Já na capoeira regional, pura de Mestre Bimba, está sendo divulgada e recuperada, principalmente por Mestre Nenel na atualidade. Passou por mudanças e tem em torno de 80 anos de existência. Então, em síntese, a capoeira contemporânea como prática esportiva, a regional também com um laço cultural ainda muito grande, ligado à essência da capoeira lá no seu início, e a Angola puramente com traços culturais e históricos, apresentação de 3 vídeos, cada um fazendo referência a um tipo de estilo de capoeira, para melhor visualizar e apreciar esse estilo essa luta tão brasileira de nascença, que carrega tantos traços culturais dos nossos antepassados e que permeia os nossos descendentes.
até a próxima aula. Bom aprofundamento nos estudos. Fiquem bem. Até mais. you.